Numa carta escrita em janeiro de 1958, Olga Owens Hawkins me falou de sua própria experiência amarga relativamente a um mundo pequeno que foi destituído de vida e assim levou a minha atenção de pronto de volta a um problema com o qual eu andava de longa data preocupada. Então convenci-me de que deveria escrever este livro. Durante os anos transcorridos, a partir de então, recebi ajuda e estímulo da parte de tantas pessoas que não é possível dar aqui o nome de todas elas. Os que compartilharam comigo espontaneamente os frutos de uma experiência e de um estudo de muitos anos representam ampla variedade de instituições governamentais deste e de outros países, de universidades e de entidades de pesquisa, bem como de inúmeras profissões. A todos eles aqui consigno os meus mais profundos agradecimentos pelo tempo e pelo pensamento que tão generosamente me deram. Outro sim, minha gratidão especial vai para aqueles que conseguiram tempo para ler porções do manuscrito e para oferecer comentários e observações construtivas. Tudo baseado em seus conhecimentos abalizados. Embora a responsabilidade final pela exatidão e pela validez do texto seja minha, eu não poderia ter completado o livro sem o auxílio generoso destes especialistas. L.G. Bartholomew, M.D. da Clínica Mayo, John J. Pizzell, da Universidade de Texas, A. Brown, da Universidade de Western Ontario, Morton S. Biskind, M.D. de Westport, Connecticut, C.J. Preacher, do Serviço de Proteção das Plantas da Holanda, Clarence Cotton, da Fundação Robin Bassey Welder em prol dos animais silvestres, George Cryle, Jr., M.D. da Clínica Cleveland, Frank Eagle, de Norfolk, Connecticut, Malcolm M. Hargraves, M.D. da Clínica Mayo, W.T. Hupper, M.D. do Instituto Nacional do Câncer, C.J. Carswell, da Comissão de Pesquisas da Pesca do Canadá, Olaus Murray, da Sociedade das Regiões Rurais A.D. Pickett, do Departamento de Agricultura do Canadá, Thomas G. Scott, da Sociedade de Pesquisas de História Natural de Illinois, Clarence Charswell, do Centro Taft da Engenharia Sanitária, e George J. Wallace, da Universidade Estadual de Michigan. Todo autor de livro, baseado em muitos fatos diversos, deve muito à habilidade e à solicitude de bibliotecários. Tenho dívida desta ordem para com muitos deles, mas particularmente para Ida K. Johnston, da Biblioteca do Departamento do Interior, e para com Thelma Robinson, da Biblioteca dos Institutos Nacionais de Saúde. Como meu editor, Paul Brooks, proporcionou-me encorajamento contínuo ao longo dos vários anos e acomodou que, de muito bom grado, os meus planos, aos meus adiamentos e às minhas delongas, por isto bem, como pelo seu experimentado julgamento editorial, confesso-me perenemente agradecida. Recebi assistência capaz e devotada na enorme tarefa de pesquisa em bibliotecas da parte de Dorothy Elgire, Jeannie Davis e Beth Hannay Duff,
e não me teria sido possível completar o trabalho sob circunstâncias por vezes difíceis se não houvesse o concurso fiel da minha governanta, Ida Sproul. Finalmente, devo consignar a minha vasta dívida para com uma longa série de pessoas, muitas das quais me são pessoalmente desconhecidas, mas que, não obstante isso, concorreram para fazer com que a leitura deste livro valesse a pena de ser levada a cabo. Essas são as pessoas que por primeiro clamaram contra o imprudente e irresponsável envenenamento do mundo que o homem compartilha com todas as outras criaturas e que ainda agora estão combatendo as 1001 pequenas batalhas que ao fim darão a vitória à ponderação e ao bom senso relativamente à nossa acomodação ao mundo que nos circunda. Capítulo 1. Uma fábula para amanhã. Houve outrora uma cidade no coração da América, onde a vida toda parecia viver em harmonia com o ambiente circunstante. A cidade ficava em meio a uma espécie de tabuleiro de xadrez, composto de fazendas prósperas com campos de trigo e encostas de pomares, nos quais na primavera nuvens brancas de flores oscilavam por cima das campinas verdejantes. No outono, os carvalhos, os bordos e os vidoeiros punham um fulgor de colorido que flamejava e tremulava de través sobre um fundo de pinheirais. Depois, as raposas uivavam nas colinas e as renas cruzavam silenciosamente os campos, meio ocultas pelas brumas das manhãs de outono. Ao longo das estradas, loureiros, viburnos e amieiros, grandes fetos e flores silvestres encantavam os olhos dos viajores durante a maior parte do ano. Até mesmo no inverno, as margens das estradas eram lugares de beleza para onde convergiam pássaros inúmeros a fim de se alimentar de amoras e de sementes de ervas secas que repontavam por cima da neve. A zona rural gozava, com efeito, de fama pela abundância e pela variedade de suas aves. Quando as ondas de aves migradoras passavam por ali na primavera e no outono, o povo para ali afluía, procedendo de longas distâncias para as observar. Outras pessoas para ali se dirigiam a fim de pescar nos rios, cujas águas fluíam claras e frescas, emergindo das colinas, e formavam lagunas ensombradas, onde as trutas se criavam. Assim as coisas tinham sido desde os dias ocorridos há muitos anos, quando os primeiros colonizadores ergueram suas casas, perfuraram seus poços e construíram seus celeiros. Depois, uma doença estranha das plantas se espalhou pela área toda, e tudo começou a mudar. Algum mal-olhado fora atirado àquela comunidade. Enfermidades misteriosas varreram os bandos de galinhas, as vacas e os carneiros adoeciam e morriam. Por toda parte se via uma sombra de morte. Os lavradores passaram a falar de muita doença em pessoas de suas famílias. Na cidade, os médicos se tinham sentido cada vez mais intrigados por novas espécies de doenças que apareciam nos seus pacientes. Registraram-se várias mortes súbitas e inexplicadas, não somente entre os adultos, mas também entre as crianças. Adultos e crianças sentiam males repentinos enquanto caminhavam ou brincavam, e morriam ao cabo de poucas horas. Havia ali um estranho silêncio. Os pássaros, por exemplo, para onde é que tinham ido? Muita gente falava deles, confusa e inquieta. Os postos de alimentação nos quintais estavam desertos. Os poucos pássaros que por qualquer lado se vissem
estavam moribundos, tremiam violentamente e não podiam voar. Aquela era uma primavera sem vozes. Pelas manhãs que outrora haviam vibrado, em consequência do coro matinal dos papos roxos, dos tordos dos remedos, dos pombos, dos gaios, das curruíras e de vintenas de outras aves canoras, não havia agora som algum. Somente o silêncio pairava por cima dos campos, das matas e dos pantanais. Nas fazendas as galinhas chocavam, mas nenhum pintainho nascia. Os lavradores queixavam-se por não conseguirem mais criar porco nenhum. As crias eram pequenas, e os leitõezinhos sobreviviam apenas uns poucos dias. As macieiras atingiam a fase da florada, mas nenhuma abelha zumbia por entre suas flores, de modo que não ocorria a polinização, e, portanto, não podia haver fruto. As margens das estradas outrora são atraentes, apresentavam-se agora assinaladas por uma vegetação amarronada e murcha, como se houvesse sido bafejada pelo fogo. Também aquelas margens estavam silenciosas, desertadas que haviam sido por todas as formas de vida. Até mesmo os rios se mostravam agora destituídos de vida. Os pescadores já não visitavam mais os seus cursos d'água, porquanto todos os peixes tinham morrido. Nas calhas, por baixo dos beirais e por entre as telhas dos telhados, um pó branco granulado ainda formava umas poucas faixas. Algumas semanas antes, esse pó tinha caído como se fora neve por cima dos telhados e dos relvados, bem como por cima dos campos e dos rios. Nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma ação de inimigo havia silenciado o renascer de uma nova vida naquele mundo golpeado pela morte. Fora o povo, ele próprio, que fizera aquilo. Esta cidade não existe concretamente, mas ela poderá encontrar facilmente milhares de suas semelhantes nos Estados Unidos e por outras partes do mundo. Não sei de comunidade nenhuma que haja sofrido todos os infortúnios que descrevo. Contudo, cada um de tais desastres já aconteceu efetivamente em algum lugar. E muitas comunidades verdadeiras já sofreram, de fato, um número substancial dessas desgraças. Um espectro sombrio se espalmou por cima de nós, quase que sem ser notado. E esta tragédia imaginada poderá facilmente tornar-se dura realidade, de que todos nós deveremos ter conhecimento. Que foi que já silenciou as vozes de primavera em inúmeras cidades dos Estados Unidos? Este livro constitui uma tentativa de explicação.